Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A comunicação desempenha um papel fundamental no setor de aves e suínos, não apenas dentro das empresas, mas também na relação com o público externo. A maneira como as informações são compartilhadas influencia diretamente a eficiência dos processos internos, contribuindo para a gestão e a inovação. Ao mesmo tempo, essa comunicação precisa se conectar de forma clara e objetiva com a sociedade, especialmente com consumidores, cada vez mais exigentes e bem informados. Priscila Beck, uma jornalista atuante e influente nesse meio, compartilha a sua experiência e a visão sobre como a comunicação pode ser um agente de mudança e evolução para o agronegócio. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Priscila Beck Guimarães Antunes nasceu em São Paulo. É jornalista e tem 25 anos de experiência em comunicação. Casada há 20 anos, é mãe de um filho de 17 e apaixonada por filmes, documentários e podcasts. Priscila se destaca por sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e por construir conexões valiosas no setor agro. Ela se considera uma protagonista muito pelo seu perfil de encarar situações desafiadoras, mesmo quando não tem todas as respostas. Olá, Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Jaque, obrigada por esse espaço. E quando a gente fala aí, de aves e suínos, esse setor tão importante, você acha que a comunicação, principalmente com o público final, ainda é deficitária? A gente está no processo, A gente hoje tem o Ligados Integrados, que é o programa de aves e suínos específico, mas a gente ainda vê poucos veículos dedicados a esse setor, A comunicação é algo a ser trabalhado constantemente, E quando a gente fala de contato com o consumidor final, com o público final, ela se torna ainda mais complexa pela distância que existe, entre as duas partes. Então, a gente fala assim, a comunicação é um processo de aprendizado desde a infância, Desde quando você é bebê, você aprende a se comunicar e às vezes um trauma de infância interfere nesse aprendizado, isso gera problemas que se transferem para o seu relacionamento familiar, você leva isso para o trabalho. Tanto é que existem técnicas, de comunicação que são trabalhadas para esse aperfeiçoamento desse trabalho, existem os profissionais que atuam nessa área, então sempre existe muito a melhorar. Em termos de consumidor final, quando você está comunicando um produto, o contato com o consumidor final, ele assume formas que ainda são um pouco mais fáceis de trabalhar, porque você está vendendo um produto pronto, Agora, quando a gente está falando do estilo de vida, da forma de trabalho, que é uma questão que para o setor do agronegócio, a gente fala de imagem, isso aí tem que ser trabalhado melhor, porque a distância é muito grande e ainda existe uma dificuldade de contato das pessoas que produzem o setor, se sentem injustiçadas com os julgamentos errados que são feitos, assim como as pessoas que não têm contato direto, conhecem por fontes que dão informações erradas, isso cria uma barreira que precisa ser derrubada, Exatamente. E qual é a sua opinião, Como é que a gente consegue ser mais assertivo nessa comunicação com o público final? Eu acho que a primeira coisa é algo que eu observo muito, a gente tem na área de aves e suínos, a gente tem muitos decisores que são de uma geração mais antiga, que tem uma certa dificuldade de entrar em contato com o público mais jovem, que é esse público mais exigente, que faz cobranças de bem-estar animal, sistemas de produção, essas coisas todas, sem conhecer o setor. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é tentar derrubar essa barreira que cria uma certa dificuldade de comunicação entre as duas partes. Isso aí é uma coisa que precisa ser quebrada. Acho que a gente tem que sair de uma posição defensiva e assumir uma posição de ouvir, Mas qual é a dificuldade? Ele está me acusando de desmatamento, mas o setor é um setor que preserva. Isso tem que sair do discurso, dentro dos eventos internos, e partir
para a produção de conteúdos que levem essa informação até essas pessoas nos fóruns nos quais elas estão presentes. Você trouxe no início da nossa conversa também sobre outras línguas, né? O inglês e o espanhol, e a gente também tem apostado muito aqui no canal nesses conteúdos em outras línguas, né? Falar do Brasil também para fora do Brasil. Você acredita que essa também é uma estratégia importante para a gente dar um pouco mais de atenção? Essa é uma estratégia importante. Quando a gente fala de aves e suínos, ela é muito bem trabalhada pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Eles têm os sites, né, em inglês, eles têm as marcas que divulgam como é feita a produção. Nesse quesito, eu acho que o Brasil manda super bem, pelo menos em setor de aves e suínos, no sentido de expor como é a sua produção para fora do Brasil. Quem é de fora do Brasil que fala alguma coisa assim, que fala mal, que critica, é alguém que está meio perdido no sistema aí, porque o Brasil abastece o mundo inteiro, né? A gente já tem aquela fala comum do celeiro do mundo, e é verdade, a quantidade de proteína, de aves e suínos que o Brasil produz e exporta é enorme, e a qualidade da produção é o que abre tantas portas. São mais de 150 mercados abertos para o produto brasileiro. Então essa comunicação é super importante, ela tem que ser mantida e ampliada sempre. Muito legal. Priscila, agora para finalizar, eu gostaria que você escolhesse uma palavra, a gente tem uma nuvem de palavras aqui, e deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Eu gosto muito da palavra parceria, porque assim, a minha mãe, um dia ela chegou para mim assim, fazendo abrindo o coração, ela falou assim, eu sou de uma família de 5 irmãos, né? Então, eu sou a do meio. Então, ela falou assim, a gente teve as 2 meninas mais novas do que você, então você sempre foi uma menina que acabou se virando sozinha, resolvendo as coisas, sem eu te amparar. Ela tinha uma culpa, eu olhei e falei assim, nossa, mas eu acho que isso me ajudou a aprender a me virar sozinha. E, na verdade, não é me virar sozinha, né? A gente descobre caminhos, mas a gente não chega aos lugares sem parceria. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Priscila. E no próximo bloco vamos falar sobre a crescente presença feminina no agronegócio e como mulheres estão inovando no setor, especialmente na gestão e sustentabilidade. Não saia daí.